Eu conheci o trabalho do Young Buddha em meados de 2017. Para ser mais preciso, depois do lançamento de Akatsuki de Villa, numa época onde nem podia se dizer que existia trap aqui no Brasil. O que a gente tinha mais próximo do trap era o Rafa Moreira, que pra ser sincero, já tinha uma sonoridade bem única desde aquela época, e não tinha como comparar ele com qualquer outra coisa que tava rolando. A gente tinha também a Recaide, que tava começando a crescer, e a gente também tinha o MC Igo, que não fazia parte da Recaide naquela época, mas era um dos caras que mais se aproximava do trap gringo, sem tentar soar exatamente como eles. E como eu disse, eu conheci o Young Buddha, e logo de cara eu vi que tinha algo diferente naquele artista. Primeiro, na sonoridade dele, é lógico, ele usava autotune de uma forma diferente da maioria dos brasileiros daquela época. Ele, o Igo e o Rafa já entendiam que o autotune não era só um plugin pra tu ajustar tua voz se tu não sabia cantar. Ele ia muito além disso. Esses três já entendiam que o autotune podia fazer da tua voz um instrumento e fazer ela entrelaçar com um beat de uma forma jamais vista antes, pelo menos aqui no Brasil. Em segundo lugar, os assuntos que ele abordava nas suas músicas eram diferentes dos demais. Enquanto a leva dos artistas de trap daquela época estavam focando em coisas que já estavam saturando no mundo todo, e eles ainda continuavam tratando como se fosse algo novo, o Young Buddha trazia coisas novas em si pra cena. Nada de rimas sobre Lean, nada de rimas sobre Double Cup, nada de rimas sobre Ice. O Young Buddha tava viajando o plano astral. E vocês querem rima sobre Glock? A real sim, quando eu comecei a fazer essa parada, fazer o meu som, eu queria, tipo, pô, era pra ser um trampo, só que eu gosto de fazer o bagulho pela arte, tá ligado? Sim. Eu gosto da minha arte, do meu jeito. O rap como arte. A gente percebe que muitos dos artistas não veem isso. Eles não enxergam que o que eles estão fazendo é arte em si. É por isso que se torna algo tão saturado. Mas eu fico feliz de verdade que o Young Buddha enxerga isso. Porque o que é arte em si? A gente tem milhares de definições, pra ser sincero. Porque a cada ano, década e século, isso vai mudando. O que é arte hoje não era considerado arte há 1000 anos antes de Cristo. Mas a definição em um âmbito geral mais aceita é que arte é como o ser humano se expressa criando algo. Ou seja, se tu fez o design de uma cadeira, mano, isso é arte. Se tu fez a planta de uma casa, mano, isso é arte. Se tu escreveu a letra de uma música, mano, isso é arte. E quando se trata da arte do Young Buddha em si, eu vejo 3 pontos que se destacam. Então vamos olhar agora para o primeiro ponto. O Young Buddha usa a música dele pra contar histórias, mas eu não tô falando em específico em histórias da vida dele. Isso seria algo muito comum, porque essa é a essência do rap. O Young Buddha ultrapassa essa linha. Ele veio com a proposta desde o começo de contar histórias que não necessariamente eram deles, e sim algo totalmente fictício. A música Suzuki Escudo do álbum Músicas pra Drift Volume 2 é um exemplo perfeito disso. A música basicamente está descrevendo a cena, onde o Young Buddha está dentro de um jogo ou filme trocando tiros com alguém, com a mina dele dentro do mesmo carro. Pode parecer superficial demais quando eu falo assim, e sim, porque é superficial, mas não deixa de ser algo tão imersivo que chega a ser surreal, porque tu escutando a música, tu consegue visualizar aquela cena e tudo que tá acontecendo nela perfeitamente. E isso não é nenhuma coincidência. O Young Buddha tem um jeito de criar uma cena bem único dele. Ele descreve o que tá acontecendo com os mínimos detalhes. Ele não tá somente num carro e acabou por ali. Ele tá num carro, ele tira teu cap, ele dutia tua mala, ele volta pro carro, engatilha de novo. Tudo isso enquanto a mina dele tá contando as balas dele no carro. Nas músicas do Buddha, tu tá dentro de um universo, e não só de uma música. E é muito louco ver ele explicar o processo de criação desse universo. A Auto Ring Mini é uma track que eu queria passar uma atmosfera como se estivesse nos primeiros estágios do Gran Turismo, dando uma volta na pista que chama Auto Ring Mini. Eu queria que ela tivesse uma cor tipo bege claro, como se fosse uma folha caindo e um Civic branco ou, sei lá, camuflado passando embaixo em slow motion, como se fosse um vídeo de entrada do Gran Turismo. O lance é que ele se preocupa na criação dessas coisas. Ele não tá só olhando basicamente com a visão dele da música, e sim como o espectador vai enxergar ela. E esse é o diferencial do Buddha.
O segundo ponto bem forte nas músicas do Buddha são as referências que tem nos sons dele. Isso é um ponto crucial porque, diferente dos outros artistas que utilizam referências como um ponto B nas músicas dele, Young Buddha usa muito mais como se fosse a parte principal da música dele. E é aqui que tá o pecado de quem fica tentando encontrar vários níveis de profundidade nas músicas do Young Buddha. E às vezes pode ser algo profundo pra ele, mas a música dele em si nem se trata disso. O Young Buddha preza muito pelo estético. Ele nunca escondeu isso de forma nenhuma. Até na escolha do nome dele, a maior importância foi a estética. Eu queria uma parada oriental, tá ligado? Mas que não fosse Japão, tá ligado? Eu achei que Buda representava bem ali, eu acho que é legal. Eu tava numa parada meio de budismo também, eu pesquisei, tá ligado? Mas não é um bagulho que me interessou muito. O Yang eu tirei, tipo, porque eu gostava muito de Yang Lin, uma referência muito forte pra mim também. Aí eu queria algo cabalístico, assim, um nome que soasse bem, que tivesse um bom enquadramento, tá ligado? E é 4 letras em cima, 4 letras embaixo, Young Buddha. E aí? Na época literária realista, por volta de 1880, existia uma escola literária chamada Parnasianismo, que se diferenciava das outras escolas literárias porque ela, basicamente, não se preocupava com profundezas, dar sentido em si às suas poesias. Os autores dessa escola literária eram famosos por se preocupar com a estética acima de tudo. Eles faziam poesias pela pura beleza. Era um feeling de a arte pela arte, sabe? E esse é o lance do Young Buddha que muita gente não entende. É a estética acima de tudo, colocando referências como objeto principal da música dele. E é interessante ver ele explicando isso. Snakeskin, pele de cobra, quer dizer que eu sou tipo um assassino, tá ligado? Igual o Chow Yun-fat no filme do John Woo, que normalmente ele é um policial psicopata que sai por aí com 2 armas, pulando, tipo o Max Payne do Japão, de Hong Kong, tá ligado? E olhando como ele fala, a gente percebe outra característica. O Young Buddha se coloca como personagem em todas suas músicas. Nos seus sons, ele se coloca como Young Buddha, o personagem Young Buddha. E isso dá a ele toda a liberdade artística de criar universos dentro de seus sons. Ele não tá se limitando dentro de sua vivência, ou dentro de seu próprio mundo. Não tô falando que eu sou mesmo o cara das letras, tá ligado? Não tô falando que tudo que acontece nas letras ali é real, saca? Tem grande parte ali que é exagero, que é coisa tipo, tá ligado? Pra impressionar mesmo. O Young Buddha é um personagem, tá ligado? Sim. Isso aqui é um personagem, tá ligado? Já é um personagem. Já não é o que eu sou de verdade, na real, assim, ó, saca? Então, assim, a música é mais isso ainda, tá ligado? É isso vezes 10, tá ligado? Na música eu tenho que aparentar 10 vezes mais isso. Ah, tá? sim, normal. Tipo, é complicado, mas eu tô nessa batalha diária aí. É difícil, eu nem sei nem quem eu sou às vezes. A música em si é arte. Tu pode criar, tu pode contar histórias e criar universos. Ninguém acha estranho quando um ator tá atuando um papel num filme contando a história, sei lá, de um ninja e blá blá blá, que em si não tem nada a ver com ele, mas as pessoas ainda estranham isso quando tá dentro da música. E é por isso que Young Buddha é tão underground. As pessoas ainda não entenderam isso. As pessoas não entenderam que não tem nada pra entender na música dele. É como o próprio Young Buddha fala: vão tentar me explicar no quadro em branco. Pois é, vão tentar, mas não vão conseguir, porque não tem nada pra explicar no trabalho dele. Tá tudo ali, na tua cara, o tempo todo. Todas as histórias, todas as referências, elas estão ali. Nesse vídeo, eu não expliquei nada sobre o Young Buddha. Eu simplesmente mostrei coisas que estavam debaixo do teu nariz o tempo todo. É como o Felipe Ret diz, mano. Superficial é achar que a vida é feita só de profundidade. Bom, meu nome é Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se tu gostou dele, dá like, se inscreve e comenta alguma coisa pra ajudar no algoritmo. E se tu quiser que tua música apareça aqui no final do vídeo, é só tu entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo meu e-mail, tá tudo aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima. Já foi assim lá atrás, quero girassóis, vivendo a procurar, alto que nem heróis. Nunca foi assim lá atrás, quero girassóis, vivendo a procurar, alto que nem heróis. Trago o riso, demon por dentro, foda as drogas.